Salmo 51, do 1 a 12. Acompanha aí. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me impulses da tua presença. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Quero pensar especificamente no versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. E nós aprendemos com isso, irmãos, que devemos orar pela nossa felicidade. Davi reconhece o seu pecado e esse salmo, ele antecede o Salmo 32. No Salmo 32, Davi diz: enquanto me calei, ele cometeu um pecado terrível, não é? Enquanto me calei, fiquei doente, fiquei com muitos problemas, até que confessei, né? Até que confessei. E aqui ele mostra que ele pediu perdão, Deus perdoou, e agora, diante dessa oração toda, ele também pede para que seja feliz. Ele ora pela felicidade, como diz aí o versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ele não está pedindo para restituir a salvação como se ele tivesse perdido a salvação. Nós podemos ler na Bíblia com muita clareza que o crente, ele não perde a salvação, não tem como perder, nós sabemos disso, né? Porém, ele pode perder a alegria por conta de pecado. Foi o que aconteceu com Davi, né? Davi estava triste, ele se conscientizou, quando ele diz no Salmo 32, os meus ossos, né, estavam enfermos, estava sofrendo muito, perdeu o sono, enquanto estava calado, ou seja, calado diante de Deus, não é? Depois que ele confessou, recebeu o perdão, e está lá no Salmo 32, que há uma correlação entre o 32 e o 51, tá? Está falando da mesma situação de Davi. E aqui ele ora para que o Senhor traga de volta a alegria que ele perdeu por conta do pecado. Ele estava muito triste, não é? E agora ele ora pedindo a alegria. Nós aprendemos com isso, irmãos, que o pecado sempre traz insatisfação, não é? O pecado, quando se comete, de início parece bom, porque se não parecesse bom, ninguém pecava, né? Ninguém pecava. Então, no início parece bom, mas depois traz um prejuízo tremendo, não é? Traz insatisfação.
E Davi aqui ele estava orando: ó Senhor, devolve, Senhor, mais ou menos assim, traz de volta, Senhor, a alegria da minha salvação, não é? Irmão, se não temos uma vida plenamente tranquila, uma vida plenamente feliz, é por conta do pecado. Se nós não tivéssemos pecado, com certeza seríamos plenamente felizes, né? Toda insatisfação é fruto do pecado. Nós temos os pecados perdoados, Agora, pelo fato de que temos nossos pecados perdoados, então podemos lutar por uma vida de satisfação, ou seja, é possível que vivamos uma felicidade plena, é possível que vivemos um gozo pleno, o Senhor nos garante isso, está lá no Novo Testamento, eu vou ler para vocês, João 14, o Evangelho de João 14, o versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele começa: deixo-vos a minha paz. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 15 de João, versículo 11, ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo seja em vós e o vosso gozo seja completo. No versículo 10 desse capítulo 15 de João, ele diz: se guardardes os meus mandamentos. Então ele está ensinando como devemos proceder para que tenhamos um gozo completo, mesmo vivendo aqui na terra, né? Por quê? Porque nós temos nossos pecados perdoados, o Senhor nos perdoou, e por conta disso podemos viver uma felicidade completa, né? Ele diz aqui no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos. Aí no versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Mais um pouquinho na frente, do capítulo 17, versículo 13, diz o Senhor: mas agora vou para junto de ti, ele orando ao Pai, não é? Jesus, e isto falo no mundo para que eles quem? Os seus discípulos, nós, tenham o meu gozo completo em si mesmo. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu vou voltar ao Pai, vou voltar ao Pai para que eles quem? Os seus discípulos, ou seja, hoje nós tenham um gozo completo. Então é assim, irmãos, é possível que tenhamos um gozo completo. Somos pecadores, mas temos nossos pecados perdoados. Então é possível que temos nosso gozo completo. Então devemos orar como Davi estava orando: Senhor, traga de volta a minha alegria, a alegria que ele perdeu por conta do pecado. Ele perdeu a alegria por conta do pecado, ele confessou a Deus, fala: agora, Senhor, me devolve a alegria da salvação, né? Então Davi ora, ele recebe o perdão e ora agora pela alegria da salvação. Devemos orar, sim, pela alegria, pela nossa felicidade, mesmo porque somos perdoados, mas nós temos a natureza pecaminosa, e uma hora ou outra nós cometemos pecado, e isso traz insatisfação, porque, irmãos, se nós não tivéssemos pecado, nós nenhum momento, nenhum segundo da nossa vida teremos insatisfação. Todo o problema que acontece ao ser humano é por conta do pecado, e a Bíblia diz: se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Nós temos pecado perdoado, mas ainda tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, essa natureza que nós carregamos, né, quem impulsiona para que pequemos. É como Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Eu quero ter uma vida sem pecado, eu quero ter uma vida santa, mas eu não consigo. Então Paulo, ele se martirizava com isso: eu não consigo ter uma vida santa. Então toda a insatisfação que vem sobre a nossa vida é por conta de pecado. Devemos trabalhar para o nosso interior para vivermos sem pecado, porque todo o problema que tem é do pecado. Como diz
João, quem disser que não tem pecado é mentiroso. E essa natureza sempre age provocando uma insatisfação. É a nossa natureza. Então, a nossa infelicidade, a nossa insatisfação, ela é mais por conta de nós mesmos do que por conta de outros. Não podemos atribuir a nossa infelicidade, a nossa insatisfação a outro porque nos provocou, porque agiu de uma forma que nos incomodou. Por quê? Se nós não tivéssemos pecado, ninguém nos incomodaria. Ou seja, poderia até tentar incomodar, mas não seríamos incomodados. A Bíblia não relata que Adão sofreu algum incômodo antes de pecar. Não tinha nenhum incômodo. Nenhum incômodo. Depois que pecou, aí a situação complicou para o lado de Adão. E nós não somos nenhum ET, né? Somos descendência de Adão, então trazemos conosco essa natureza pecaminosa. Por isso Paulo se lamentava: o que eu quero fazer, não faço. Então, irmãos, é fato que podemos ser incomodados, mas eu digo, olhando para a Bíblia, que o nosso incômodo, a nossa agonia, que de vez em quando aparece no nosso coração, é mais por conta de nós mesmo do que por conta dos outros. Mas por quê, pastor? Mas eu tenho um vizinho lá que me incomoda. Sim, se você não tivesse pecado, você seria blindado de incômodo. O incômodo batia, mas não entrava, você não sentia, né? Poderia aí um exército inteiro se levantar para te incomodar, mas não entrava. É pelo fato de que temos pecado que nós muitas vezes passamos por insatisfação. Por isso, irmãos, é mais nosso do que de fora, que o Senhor diz: se você andar de acordo no caminho do Senhor, Ele faz que você tenha paz até com os inimigos. Então depende de nós. Daí, Davi tinha muitos inimigos, né? Teve muitos inimigos, mas aqui nesse momento ele está orando: Senhor, a minha alegria, Senhor, a minha alegria foi embora com o meu pecado, foi embora. Agora eu te confesso, peço perdão e me dá de volta a alegria, me dá de volta a alegria da salvação, alegria da salvação, né? Então, que essa alegria, quem ainda não é salvo não pode contar com ela, né? Mas quem é salvo pode contar com essa alegria, como disse o Senhor, né? Eu volto para o Pai, para que eles tenham um gozo completo, né? Então podemos sim, irmãos, ter uma vida tranquila, mesmo vivendo nesse mundo ainda cheio de conflitos, né? Concluímos então, irmãos, que devemos viver em santidade e orar sim pela nossa felicidade. Devemos orar sim, que nós podemos ser felizes, independente dos outros, nos amar ou não, nos incomodar ou não, né? Nós olhamos assim para Jesus, vamos olhar para a natureza humana de Jesus, não só para a divina, a natureza humana de Jesus, aquela inteligência dele, né? Que ele não se deixava abater pelos incômodos, né? Estou falando da natureza humana de Jesus, que Jesus foi 100% homem, 100% homem, né? Quando ele ficava assim indignado, era por conta dos fariseus e contrário à doutrina divina, mas quando era com ele diretamente, não, ele ficava tranquilo, tanto é que na cruz lá ele ora: Pai, perdoa esse pessoal aí que ele nem sabe o que estão fazendo, não sabe o que estão falando. Então, sabe, ele usava a inteligência de uma forma que ele não se deixava abater, né? Haja vista que quando ele foi traído, que chegou Judas, ele ainda chama de amigo, aqui viesse, amigo da onça, mas para ele era amigo, né? Para ele era amigo, tá? Então, quer dizer, uma inteligência. Mas Jesus, não, mas estou falando da humanidade de Jesus.
da humanidade de Jesus, né? Como falei aí outros dias aí, ele é lá sendo investigado por Herodes que matou o amigo dele, João Batista, filho do outro Herodes, que tentou matar ele quando nasceu, mas ele está ali tranquilo. E Paulo diz que o crente deve ter o quê? A mente de Cristo. Então precisamos ter uma mente assim tranquila. É fácil? Claro que não, por causa da natureza pecaminosa que tem lá dentro, sabe? Mas devemos trabalhar essa natureza, né? Deixar o Espírito Santo operar livremente no nosso interior, trabalhando, e vamos nos purificando, e vamos nos santificando, ou seja, quanto mais santo, mais tranquilo, mais satisfeito, porque nós vamos pensar de uma forma diferente, né? Nós falamos diferente. Uma vez um irmão deu testemunho aqui, de que ele estava na lotérica, e alguém falou áspero com ele, e ele ficou tranquilo, e depois um outro irmão falou: poxa, aquele cara te maltratou, foi tão áspero com você. Não foi? Ele não se deu conta que o cara foi áspero com ele. Isso explica o que eu quero dizer, né? Então a gente pode estar digamos assim, em nível espiritual de tal maneira que as coisas não incomodam, tá? Então essa oração de Davi: Senhor, restitui a minha alegria da salvação. Ou seja, irmãos, devemos orar pela nossa felicidade, devemos orar que o Senhor nos guie de tal maneira que temos uma vida tranquila nesse mundo conflituoso. E podemos. Por quê? Porque Jesus diz: a minha paz vos dou, né? Volta para o Pai para que tenhamos gozo, e um gozo completo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos.